Boa tarde, amigos do CISO Advisor. Boa tarde, amigos da GR Cyber. Boa tarde, quem acompanha o nosso Cyber Snapshot. Estamos no Cyber Snapshot número 25. Boa tarde, Wilson. Oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui com notícias que nunca nos decepcionam, Wilson. Numa panorâmica aqui, num voo panorâmico do que aconteceu de importante nessa semana em governança, risco e compliance, conforme as notícias que você considerou como destaques nessa semana aqui. A primeira é um case interessante aqui que fala de uma redução de taxas de clique em phishing, uma taxa muito boa. Bem, Paulo, o que acontece é que essa notícia, ela nos apresenta uma redução de quase 95% de taxas de clique em iniciativas, em tentativas de phishing em uma empresa. E tudo isso só foi possível, esse índice excepcional, porque ela aplicou um processo de treinamento. Ela desenvolveu um programa de treinamento anti-phishing em parceria com uma outra empresa brasileira. É uma notícia muito bacana e comprova o que nós sempre falamos, né? Treinamento, educação é uma iniciativa com alto retorno sobre o investimento. Não tem nada mais barato do que treinamento e o resultado é muito bom. Parabéns aí ao grupo Yaman, e que junto com a Bifish desenvolveu esse projeto. É legal. Bom, e agora nós vamos voltar para a nossa já velha convidada inteligência artificial, que não sai das manchetes, Wilson. Uma empresa que é a Infoblox, é uma empresa de segurança, publicou aqui um relatório dizendo o seguinte, que o uso corporativo da IA cresceu 158% em um ano, e é claro que isso é uma medida de aumento de elasticidade da superfície de ataque, né? É perfeito. Esse relatório da Infoblox, eu não conheço a empresa, eu baixei o relatório, li o relatório. Quando você aumenta nessa proporção, você houve um aumento exponencial da superfície de ataque. Mas o mais interessante desse relatório não é isso. Ela apresenta uma overview sobre incidentes de phishing, quando ela diz o seguinte: 71% dos incidentes de phishing envolviam URLs, isso é, aquele endereço que nós temos lá no nosso navegador, onde não se faz menção à marca da empresa no domínio. E os agentes maliciosos confiam apenas no design do site para enganar os usuários. Ele monta um site parecido, coloca no ar a um domínio que não faz nem menção àquela empresa, porque se ele fizer menção, ele vai ter problema para registrar esse domínio. E as pessoas, na ordem de 71% das pessoas, ou melhor, e as pessoas caem naquele phishing. A recomendação não é recomendação nem de GRC, não. É uma recomendação geral. Leiam a URL do site que vocês estão pesquisando. Não é apenas ler a URL do site. É o mesmo caso da questão do e-mail, aquele e-mail que busca lhe capturar as suas credenciais. Leia o endereço do e-mail, leia o endereço do remetente do e-mail. Você vai ver se faz sentido. Recentemente, essa semana, eu recebi um e-mail que é um assunto bastante estranho. Quando eu li, eu fui dar uma olhada no endereço do e-mail, não tinha nada a ver. Era um endereço de e-mail fake. Então, isso acontece, as pessoas caem no e-mail, caem no phishing, até por não lerem a URL ou o endereço do remetente do e-mail. Então, essa é a recomendação. Wilson, tem muita gente que não lê absolutamente nada. Não lê, clica em qualquer coisa, não lê a URL do site que apareceu e cai no buraco que os bandidos querem, né?
E por falar em buraco, tem um buraco aí no estado do Espírito Santo. Houve um ataque de supply chain ali, ataque em uma empresa que é fornecedora de tecnologia para câmaras municipais e para o governo do Espírito Santo. Alguém conseguiu credenciais para fazer desfiguração numa porção de sites ali. Bem, pois bem, aqui nós tivemos mais uma vez um evento que envolve cadeia de suprimento, envolve um vendor terceirizado, tá? Um funcionário desse vendor, ele pegou e acessou ou possibilitou o acesso a mais de 30 órgãos do Legislativo Municipal. Pessoal, o que nós recomendamos aqui, e esse é uma questão muito clara, muito presente hoje no tema de GRC, particularmente na gestão de risco, vamos olhar os nossos fornecedores. Quando estabelecemos um contrato com um novo fornecedor, vamos fazer uma cyber due diligence, vamos limitar o acesso desse fornecedor, vamos aplicar medidas de controle sobre esse fornecedor. O que aconteceu aqui? Um fornecedor possibilitou o acesso de uma série de instituições do poder público. Simples assim. Pela notícia, o que aconteceu, né? Foi uma ação de defacement. Uma ação de defacement é quando eu desconfiguro a homepage dessa instituição. Foi isso. Não adianta reclamar, isso acontece. Agora, temos que aprender, temos que extrair uma lição aprendida desse incidente. Atenção a fornecedores. O que a gente viu foi defacement, mas eu não consigo, quer dizer, eu consigo fazer ideia do que, eventualmente, um invasor com essas credenciais teria encontrado, além dos sites dessas organizações. Pode ter achado mais coisa. Pode sim. Pode sim. Ele pode ter acessado, inclusive, os arquivos das câmaras. Exatamente. Não sabemos o que mais que esse fornecedor presta de serviço, mas pode ser coisa sensível, né? Vamos aqui para uma outra notícia que chamou a nossa atenção na semana, Wilson, com ataques de DDoS acima de 1 terabit por segundo, que cresceram, quintuplicaram no segundo trimestre aqui, segundo as estatísticas da Cloudflare. Ok. Um dado interessante da Cloudflare, tá? Mas o que eu posso destacar dessa notícia não está muito ligada a essa intensidade do ataque, mas sim a conexão das ações de DDoS, que são aquelas ações que têm como propósito negar o acesso a um determinado serviço, a conexão dessas ações a questões geopolíticas. Tá? Normalmente, se nós olharmos hoje no mundo, onde nós temos fricções geopolíticas, nós temos uma intensidade de eventos de DDoS. Certo. Aí, depois dessa notícia do DDoS, nós temos o que aconteceu nessa semana que passou, tivemos a Patch Tuesday da Microsoft. Dessa vez, ela veio com cerca de 400 patches, corrigindo cerca de 400 vulnerabilidades, sendo 37 relacionadas à execução remota de código, e por aí vai. Essa notícia, esse é o tipo da notícia que nós publicamos todo mês, quando a Microsoft divulga, na segunda terça-feira do mês, as correções. Então, esse mês foram 400 falhas. Mês anterior, 600 falhas. Então, nós estamos vendo o quê? Um aumento exponencial de CVE. O desafio é como fazer a gestão disso. Isso vai exigir das empresas a adoção de um programa de gestão de vulnerabilidades
com foco não apenas na criticidade daquela vulnerabilidade, porque ou melhor, na severidade daquela vulnerabilidade. Isso é, quando essa vulnerabilidade ela é listada, ela vem junto com um índice de severidade. Mas não é por aí apenas, mas sim sobre o impacto daquela severidade para o negócio. Então, é uma mudança de percepção. É muita vulnerabilidade surgindo. Como eu gerencio isso? Como eu corrijo isso? Foco no impacto para o negócio. Eu somei as 600 do mês passado com as 400 desse mês, o Wilson deu 1.000. Eu sei que esse negócio é automatizado, mas 1.000 é muito, hein? É muita vulnerabilidade. Enfim. Bom, é a vida do digital. Mas, em fazendo aqui um contraponto, a Cisco alertou para uma falha de VPN que está sendo explorada, com uma CVSS alta aqui de 8.6, que é uma encrenca meio grande, porque tem Cisco para todo lugar nesse planeta aqui. Por que essa notícia foi selecionada? Não é bem pela notícia em si, pela severidade, não foi por isso que eu selecionei. É apenas para mostrar para a nossa audiência que VPN não é garantia de segurança. Quando nós falamos de um aparato de segurança, esse aparato de segurança ele deve ser montado em camadas, não existe bala de prata. E eu, conversando com amigos, com clientes, às vezes eu escuto, não, mas eu tenho uma VPN, como se essa VPN fosse uma bala de prata e ele tivesse 100% protegido. Não é isso. Não é isso. São camadas sucessivas, é uma defesa em profundidade. VPN, excelente. Multifator, excelente. Firewall, excelente. Microsegmentação. Então, é um conjunto de tecnologias e medidas que asseguram a segurança daquela empresa, daquela persona, digamos assim. Não apenas a VPN. Está aqui a Cisco alertando, identificando uma vulnerabilidade, tornando isso público. Eu acho que você tem razão. A gente tem que pensar. Se você for pensar na sua saúde, você não pode só ir no dentista. Você Exatamente. tem que passar uma vez por ano por todos os especialistas, senão você não vai ter garantia. Wilson, a notícia seguinte é uma estatística que a Fortinet nos mandou, né, sobre ataques no Brasil. Tudo ele chama de ataque, então o número é grande, 249,3 bilhões de tentativas de ataque, mas eles dizem aqui, o Frederico Tostes, que é o gestor da Fortinet no Brasil, disse que há uma mudança no perfil de ataques. Bem, Paulo, o que eu posso falar sobre essa notícia, sobre essa estatística da Fortinet? O que eu vi de interessante nessa notícia? Primeiro, ele afirma, e isso nós concordamos, que hoje o crime digital ele opera como se fosse uma empresa. É uma empresa. Existe uma verdadeira, se nós olharmos hoje do espaço digital, existe uma verdadeira cadeia produtiva onde o criminoso digital opera. Então, você tem empresas destinadas a obter o primeiro acesso, tem empresas focadas em lavagem de dinheiro, que recebe o dinheiro em um tipo de cripto, espalha esse dinheiro e transforma ele de um tipo de cripto para outro, recebe em Bitcoin, transforma para Monero, espalha por uma série de carteiras. Então, isso acontece. Isso é uma realidade. Se nós entrarmos hoje na Dark Web, vamos identificar isso, grandes grupos com verdadeiras cadeias produtivas. Isso é, cada entidade fazendo uma parte, desde o momento do primeiro acesso até a cobrança do resgate e a lavagem desse resgate. E um outro item interessante, ele identifica a natureza da atividade, de uma atividade muito comum no Brasil,
ou melhor, ele identifica que o Brasil tem uma atuação muito grande em termos de criptominer, redes de bot focadas na mineração de criptoativos. Tá? Então, são 2 pontos que vale a pena, que eu gostei muito desse relatório, eu não tinha essa leitura sobre a atividade, sobre a intensidade da atividade de criptominer no Brasil. Primeira parte, em termos de cadeia produtiva, nós já tínhamos identificado essa tendência, mas o uso de botnet para criptominer eu não conhecia. Isso, se tem bastante, é sinal de que é superfície de ataque livre, né? Exatamente. É aquele IP, é aquela máquina está exposta na internet, sem as suas proteções, ela é capturada, o usuário dessa máquina não percebe, e é fácil você perceber quando a sua máquina começa a perder desempenho, ela pode estar sendo utilizada para uma outra atividade de uma forma que você não identifique. Apenas isso. Pois é. E por falar em gente que está furtando coisas pela internet, tem uma notícia aqui sobre mais uma ação de um grupo Lazarus, que é um notório grupo norte-coreano, fundado aí, aparecido por volta já de 2010. Os caras são veteranos, explorando um zero day do Windows, tentando penetrar em empresas de defesa. É perfeito. O Grupo Lazarus ele é um velho conhecido nosso, é um grupo apoiado pelo Estado, tem conexões entre o grupo e governo, é um APT. O que nós temos, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão com foco em empresas de defesa, utilizando como uma história cobertura o recrutamento de executivos. Eles identificam, mapeiam as indústrias de defesa, identificam a liderança dessa indústria de defesa, dessas indústrias, e começam a mandar anúncios, propostas de empregos. A história cobertura é muito coerente, de empregos bem vantajosos. Então, eu identifico em uma empresa A, eu identifico um certo executivo, encaminho por meio do LinkedIn, encaminho por meio de um e-mail corporativo, uma proposta, um anúncio de emprego. Esse executivo vai lá e clica, e a partir daí, o que acontece? Ele é capturado, tem as suas credenciais capturadas por aquela ação de spear phishing. Então, é uma ação orientada para executivos de um determinado segmento. Então, empresas de defesa orientem os seus executivos. Quando surgir uma proposta assim muito vantajosa, desconfiem. Vamos ler a URL, vamos ler o domínio do e-mail. E esse segmento defesa, ele é um segmento onde praticamente todo mundo se conhece. Você sabe quando uma vaga está sendo aberta, você sabe quando uma vaga está em via de abrir. Então, chequem se essa vaga é real, porque às vezes não é. Então, o Grupo Lazarus, orientado para comprometer esse segmento, ele está desenvolvendo essa campanha, e diga-se de passagem, Paulo, é uma campanha muito bem articulada, tá? Eu vi alguns anúncios desses, que eles se encontram no site da Checkpoint, e eles são muito bem articulados, e é uma campanha que, se você não estiver atento, você cai. Então, isso mostra a qualidade do pessoal de inteligência deles, que está muito atento, de fato, a tudo que se passa no mundo. Eles estão atirando nos alvos certos, né? Bem, e por último, nossa última notícia do dia é também relacionada à geopolítica. A gente queira ou não, ela é, embora possa não parecer para algumas pessoas. Houve um ataque, dito entre aspas aqui, quase autônomo, com IA,
contra o governo de Taiwan. Foi um ataque aqui muito interessante, Wilson. O que tem de diferente nessa ação foi um ataque contra um Estado, governos, Estados, são alvos compensadores, certamente com motivação geopolítica, orquestrado por inteligência artificial. O que me chama a atenção nesse ataque é a quantidade de indicadores de comprometimento, indicadores de ataque que foram deixados pelos agentes maliciosos. Segundo a notícia, mais de 1.000 arquivos foram gerados ao longo desse ataque. Esses arquivos eles são utilizados por uma empresa de forense e consegue mapear a cadeia de ataque, como foi mapeada a cadeia de ataque. Isso me chama muita atenção. É um ataque em Taiwan, Formosa, um país com uma maturidade muito grande em termos digitais, inclusive possui um Ministério de Assuntos Digitais, e eles identificaram um footprint gigante. Conseguiram fazer o forense e certamente têm condições de realizar a atribuição. Então, isso me chamou muita atenção. A quantidade de, digamos assim, entre aspas, de lixo que foi deixado no ambiente digital ao longo desse ataque com IA. Agora, um alerta. Esse foi um ataque. IA aprende. No próximo que vier a acontecer, eu acredito que esse número de indicadores vai reduzir, vai diminuir. Tenho certeza que isso vai acontecer, Wilson, porque aprende rápido e vai aperfeiçoar esse tipo de ataque, com certeza. Perfeito. Wilson, terminamos aqui as nossas notícias desta edição. Terminamos a nossa 25ª edição e semana que vem estaremos aqui de volta. Muito obrigado a todos aí, vamos em frente. Vamos. Semanas que vem estaremos aqui com as notícias que nunca nos decepcionam. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Boa tarde.